Papo de Prateleira, o espaço que você conhece, está sempre conversando com o distribuidor e com a revenda, com as cooperativas do Brasil. E agora nós estamos aqui em São Paulo participando de um evento mais do que tradicional, eu já vim várias vezes e é um prazer. É o evento feito todo fim de ano pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicações. E como sempre a gente conversando e ouvindo essa inteligência, esse pensador do agro brasileiro, que é o Ariovaldo Zami, o CEO aqui. E agora nós vamos conversar com ele, sempre com aquela nossa parceria do Clube Agro Brasil e Clube Agro Dealer. Ariovaldo, como é que foi 2022 aí na sua visão? Foi positivo, apesar de todas as intempéries e obstáculos, né? Foi um ano em que prevaleceu o processo inflacionário, motivado por uma série de fatores, né? Resumindo aqui, escassez de insumos, né? Por uma série de razões também, né? Motivadas por conta da encrenca entre a Rússia e a Ucrânia, por conta do pós-Covid, né? O rescaldo da Covid, falta de trânsito de mercadorias internacionais, enfim, uma série de fatores. É um bom rescaldo ainda, né? Da pandemia. E por conta disso, então, isso incrementou o custo de produção da alimentação animal, e evidentemente isso faz parte do custo de produção, principalmente da cadeia produtiva de proteína animal, e evidentemente com uma demanda reprimida, doméstica reprimida por conta da falta de recursos, né? As famílias depauperadas, desemprego, o próprio processo inflacionário, falta de crédito, enfim, todos esses fatores, né, impediram o repasse desse custo ao varejo. E a produção teve que, de fato, absorver boa parte desse custo, ou quase a sua totalidade, o que diminuiu bastante a rentabilidade. Então foi um ano difícil, mais difícil ainda para o produtor independente ou aquele que abastece exclusivamente o mercado local, porque ele não exporta, então ele não tem renda ou receita em moeda estrangeira para amenizar esse impacto do custo local. Então, por conta disso aí, apesar de todos esses fatores, o setor de alimentação animal deve, a expectativa ou a previsão é de contabilizar um resultado ainda positivo. Quanto mais ou menos? Por volta de 1 a 1,5%, né, dividido ou ponderado entre as diversas especialidades. E no total? Deve dar por volta aí de 81 milhões de toneladas de rações e concentrados, né? Se soma aí a produção de suplementos minerais, que pode ser aí que alcance ou esteja na faixa dos 4 milhões. Então a gente deve ultrapassar a barreira de 85 milhões de toneladas. Muito embora, né, com uma distribuição um pouco diferente aí, a demanda por alimentos para frangos de corte, suínos, animais de companhia, né, cães e gatos, aquicultura, crescem, devem crescer ainda algo esse ano, enquanto que a produção de ovos, ou seja, a demanda de ração para poedeiras e gado leiteiro, deve retroceder um pouco em função desses fatores que eu disse, porque são atividades muito focadas no mercado local. E a pecuária leiteira, por exemplo, sofreu bastante, tanto pelo custo dos insumos, como boa parte do ano com falta de pastagem de qualidade, baixo preço pago ao leite. Quando ele melhorou um pouco, então, o rebote é o produtor, que é um herói, né, como eu costumo adjetivá-lo. Ele volta a produzir, entregar mais produto para a população, o leite é essencial, e aí, obviamente, aumentando a oferta, cai o preço pago a ele outra vez. Então, enfim, foi um ano que eu diria que, por conta de todos os fatores que eu correlacionei, podemos celebrar por conta de um razoável crescimento. Agora, de qualquer maneira, vocês perceberam os vários itens, as várias questões que o Ariovaldo deu costurada rapidamente aqui para falar e que afetam o setor, afetam o produtor, afetam as empresas. E ele brincou aqui, como é que é? Está cada vez mais incerto ficar certo, como é que é? São muitas, a equação agora está bem complexa. Certeza, né? Da incerteza. Né? Evidentemente, isso a gente acaba sofrendo essa ansiedade, como se tem uma renovação, uma alteração de governo, né? Que tem um posicionamento político e algumas decisões de ordem econômica diversas, né? Da equipe atual para a nova que foi eleita.
Então, a incerteza se baseia, inclusive, nessa expectativa, né, de quem conduzirá, né, daqui adiante. E de que maneira, né? O executivo, os diferentes ministérios, a perspectiva de desdobramento, de criação, ou retomada de ministérios que haviam sido eliminados e tornados secretarias, né? Então, uma série de fatores, né, que acabam influenciando de ordem local e outros, né, de impacto internacional, de influência internacional, que evidentemente no mundo razoavelmente globalizado, que a gente ainda tem, né, evidentemente, vão modular o desempenho da nossa indústria agropecuária. Nós, né, do segmento de alimentação animal, somos modulados por isso aí. A expectativa é crescer em 2023, porque o mundo vai continuar comendo, precisa comer. E com mais voltado... Contando com o Brasil, né? Sim, principalmente. E, inclusive, mais preocupado, né, com a sustentabilidade, com a questão das adversidades climáticas, né, o aquecimento que preocupa. Então, no caso brasileiro, né, por ser o grande representante, o Brasil é um país vocacionado ao agronegócio, ou à agropecuária, então existe uma série de fatores aí de contribuição que a indústria já vem implementando e aplicando para a mitigação desses efeitos deletérios, né? Perfeito. Para matar aqui, Ariovaldo, é assim, você mesmo reforçou essa ideia antes da gente gravar com ele, o Ariovaldo bateu um papo com a imprensa, que é assim, ao longo dos últimos séculos, né, gente vai ficar pelo caminho, né? Mas é mais um motivo para se investir em tecnologia e ser muito eficiente se quiser continuar na atividade, né? É verdade. Essa demanda que a comunidade global tem, e é uma demanda crescente, voltada à segurança alimentar, ao controle das alterações climáticas, a contribuição para isso, né, através da utilização de energia renovável, por exemplo, e principalmente também, o que está relacionado a nós ao bem-estar animal, são fatores importantes, evidentemente, né? Não tem quem discorde, né? No entanto, precisamos admitir, são fatores de ordem inflacionária, porque para colocar em prática, né, economia circular e uma série de outras estratégias para atender essas demandas da sociedade global contemporânea, isso custa. Então precisa haver investimento. O investimento, ele precisa ser diluído e existe uma dificuldade atual que persiste, né, e deve persistir por algum tempo, de repassar esses custos, né, seja aqui, seja no exterior, né, externamente. Então, de certo, né, é uma obrigação, uma imposição que vai tornar mais difícil, né, a atividade, os produtores menores, independentes, por conta do porte, por conta da diferença, né, de capacidade de negociação e de avaliar como se posicionar melhor, né, até diante disso. Exatamente. De certo vão ter mais dificuldades, diferentemente dos grandes, né, processos integradores, cooperativas e tal, que tem uma capacidade de atender essa demanda de uma maneira mais rápida, mais eficiente, né? Então, enfim, né, faz parte do processo, né, de evolução, esse agregado de tecnologia, muito embora tenha muita alternativa também, tecnológica, inovação de redução de custos, né, que pode também e deve ser implementada para esses produtores de pequeno porte, né. Enfim, né, o futuro aí a nós não pertence, né, mas nós fazemos votos, né, que haja espaço para todo mundo aí, para que a gente possa continuar sendo o grande abastecedor de alimentos aí do planeta. Eu digo até mais, gente, como faz, e como o Ariovaldo mesmo falou, olha o tanto de variações que existem para atuar junto à empresa, junto ao produtor rural do Brasil e do mundo, e é um setor que consegue chegar aí a praticamente 85 milhões de toneladas, se a gente juntar tudo, ração, suplementação, tudo mais. E é uma delícia sempre conversar com o Ariovaldo, que quando ele estava falando ali com a imprensa, eu estava lembrando assim, o Ariovaldo conseguiu resumir, assim, em 3, 4 palavras, o relatório do FMI, que aconteceu, foi lançado há uns 2, 3 meses mais ou menos, que assim, essas questões de sustentabilidade, vocês vão ter que investir nisso.
mas vai ter um preço. É isso, né? Exatamente. Mas vamos nessa, né? É isso aí. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, é a frase que o Carlão costuma falar, meu amigo, meu chefe, né, Ariovaldo? Dá um abraço pro Carlão. Eu mando sim, vai ser o maior prazer, é sempre gostoso ouvir da sapiência aí desse pensador do agronegócio, que é Ariovaldo, está sempre nervoso pensando em fazer o quê? Pensando em ajudar a jogar a luz sobre as coisas que ainda estão na escuridão para que a gente possa diminuir custo, investir em tecnologia e sobrar o máximo possível de margem para todo mundo que atua na cadeia do agronegócio brasileiro. Obrigado por estar aqui presente no Papo Prateleira. Tá? Obrigado, Rio, por estar aqui na nossa casa, aqui na Fiesp outra vez. Tá bom? Sempre um prazer, gente. O Papo Prateleira fica por aqui. Um abraço.